Olá, alunos do terceiro ano, nós vamos dar continuidade à matéria que a gente estava vendo em sala, tá? Eu vou voltar um pouco, porque algumas salas estavam um pouco atrasadas, para a gente falar sobre a rapidez das reações químicas. Então, algumas reações químicas, elas são muito rápidas, como, por exemplo, o que ocorre no foguete, fogos de artifício. Outras são mais lentas, como formação de ferrugem, outras mais lentas ainda, como formação de petróleo e de diamante. O que explica esses fatores e faz com que a gente compreenda as diferentes velocidades das reações é o que a gente chama de cinética química. Então, a gente vai entrar nessa parte da matéria e ver as reações que podem ser consideradas nessa parte, tá? Como a gente antes estava falando um pouco sobre ar atmosférico, a gente pode pensar nas próprias reações que ocorrem na atmosfera. Como, por exemplo, quando eu tenho um poluente, que é o dióxido de nitrogênio, que é um poluente liberado por automóveis e por chaminés industriais, quando esse dióxido ele sofre decomposição, ele forma um monóxido de nitrogênio e o oxigênio radicalar. Esse oxigênio radicalar reage com o oxigênio da atmosfera, formando o ozônio. Esse ozônio ele é comum na estratosfera, mas não na troposfera onde ele se forma. A troposfera seria a região da altura dos prédios. Quando esse ozônio se forma nessa região da troposfera, a gente tem o que a gente chama de poluição fotoquímica ou smog fotoquímico, que é aquela sensação de neblina formada por poluição, tá? Quando a gente pensa nessa reação, a gente tem um gráfico aqui, tem uma tabela primeiro, que eu tenho o tempo, né, de 0 a 200 segundos, e a concentração em mol por litro do NO2. Como o NO2 ele é um reagente, ele está diminuindo a concentração, ele está sendo consumido, então 8,2 vezes 10 a menos 10, 5,8, até chegar aqui em 1,45. Uma concentração pequena, o gráfico mostra esse consumo, e a gente pode pensar sempre, quando eu estou falando de cinética, na taxa média, que seria a velocidade média da reação. Então, os reagentes, eles são consumidos enquanto esses produtos são formados. Sempre que eu penso em taxa média, vai ser a variação da concentração de determinada substância pela variação no tempo. Sempre em módulo, porque eu não tenho uma velocidade negativa em química, tá? Então, vamos considerar aqui dois momentos para a gente calcular essa taxa média, tá? Os primeiros 40 segundos da reação, então no intervalo de 0 a 40 segundos, eu tenho aqui no gráfico, no tempo 0, uma concentração de 8,2 vezes 10 a menos 10, e no tempo de 40 segundos, uma concentração de 5,8 vezes 10 a menos 10. Se eu jogar na formulinha, eu tenho a taxa média, então eu tenho a variação, ó, sempre final menos inicial. Então, eu tenho uma variação na concentração de 2,4 vezes 10 a menos 10 e uma variação de tempo de 40 segundos, dando uma taxa média de 6 vezes 10 a menos 12 mol por litro por segundo. Essa unidade surge da divisão da unidade da concentração, que é mol por litro, pela unidade do tempo, no caso aqui, que é segundo. Eu posso calcular, por exemplo, no intervalo também de 40 a 80 segundos, mais 40 segundos de intervalo aí. 40 segundos a gente tem uma concentração de 5,8 vezes 10 a menos 10 e de 80, 4,1 vezes 10 a menos 10. Fazendo esse cálculo, eu tenho 1,7 vezes 10 a menos 10 dividido por 40, que dá 4,25 vezes 10 a menos 12 mol por litro por segundo. A gente percebe que são os mesmos 40 segundos, porém, a velocidade média diminui. Isso ocorre porque, com o tempo, a concentração de reagentes diminui, ficando mais difícil desses reagentes se encontrarem, colidirem, para formar o produto. Então, é esperado que essa taxa média, ela diminua com o tempo, tá? Com o processo da minha reação química. Quando a gente pensa na reação como um todo, eu sempre vou ter no tempo 0 nada de produto. Então, se a gente lembrar aqui de novo da minha reação, eu tenho NO2 se decompondo em NO e oxigênio. No tempo 0, eu não tenho nem o monóxido, nem o oxigênio. Conforme diminui aqui a minha concentração de NO2, eu formo o NO e o O. Lembrando que ele segue uma proporção estequiométrica. O que é a parte estequiométrica? É o número de mols que faz o balanceamento da reação.
Então, essa reação, ela está balanceada. Eu tenho 1 mol de NO2, 1 mol de NO e 1 mol de oxigênio. De 8,2 para 5,8, diminuiu 2,4, que foi exatamente o que aumentou dos meus produtos. Então, nesse caso aqui, conforme vai diminuindo o meu reagente, eu tenho um aumento na mesma proporção dos meus produtos. Então, no caso aqui, de 5,8 para 4,1, a gente observa uma diminuição de 1,7. E se eu somar 1,7 em 2,4, eu obtenho 4,1. De 4,1 para 2,9, diminui 1,2. 4,1 mais 1,2, 5,3. Então, conforme diminui a concentração do reagente, aumenta a concentração dos produtos na mesma proporção por causa da reação, por causa da estequiometria da reação. A gente observa no gráfico que eu tenho o reagente sempre diminuindo de concentração e o produto aumentando a partir de zero. No caso aqui, as curvas dos dois produtos são coincidentes, porque eles têm a mesma relação estequiométrica e a mesma concentração, certo? Quando a gente pensa na taxa média, a gente consegue relacionar também, dependendo somente de uma dessas substâncias. Então, no caso aqui, ó, quando eu falo da decomposição do NO2, eu posso pensar que a taxa média de reação é igual à taxa média do NO2, que é igual à taxa média do NO, que é igual à taxa média do oxigênio, sempre dividido por 1. Por que por 1? Porque seria o coeficiente da reação que eu estou mostrando. Se eu pensar em outra reação, por exemplo, a síntese de Haber-Bosch, que é a síntese da amônia, eu tenho 1 mol de N2 mais 3 mols de H2, formando 2 mol de NH3. Eu tenho coeficientes distintos. Então, eu consigo, se eu tiver uma informação, obter a taxa média das outras. Como assim? Vamos lá, por exemplo, ó. Calcule a taxa média de H2 e de NH3, sabendo que a taxa média de consumo de N2 é 2 mol por litro. Então, ele me deu a taxa média do N2 e ele quer a taxa do H2 e do NH3. Pela reação, eu posso ter essa formatação aqui de relação, ó, que a taxa média da reação vai ser a taxa média do N2, que é igual à taxa média do H2, igual à taxa média do NH3, cada um deles dividido pelo seu coeficiente. Então, o N2 vai ser dividido por 1, o H2 vai ser dividido por 3 e o NH3 vai ser dividido por 2. Eu tirei isso, gente, da reação química, tá? Que tem que ser dada no exercício. Às vezes, só tomem cuidado porque ela não é dada balanceada. E aí vocês vão ter que fazer o balanceamento, certo? Então, tendo essa relação e tendo a informação aqui do consumo do N2, eu consigo calcular o resto. Vamos ver como? Então, ó, primeiro eu vou ter a relação aqui da taxa da reação com a taxa do N2, que ele me falou que a taxa do N2 é 2 mol por litro. Eu vou ignorar esse resto aqui que não me interessa, tá? Eu peguei só essa primeira parte da reação. Então, substituindo que a taxa média do N2 é 2, eu tenho que a taxa média de reação também é 2 mol por litro. Para eu calcular a taxa média do H2, eu vou pegar só o que me interessa, que é essa região aqui, ó. Taxa média do N2 dividido por 1 é igual à taxa média do H2 dividido por 3. Substituindo a taxa média de N2 por 2, eu tenho que 2 dividido por 1 é igual à taxa média do H2 dividido por 3. O que está dividindo, a gente passa para o outro lado multiplicando. Então, 3 vezes 2 é 6 mol por litro. Então, a taxa média do H2 aqui seria de 6 mol por litro. Também é uma taxa de consumo, porque eu também estou falando de reagente. E, por fim, ele quer a taxa de formação, né, do NH3. Então, eu vou pegar aqui o NH3 e o nitrogênio. E eu tenho uma relação que taxa média do N2 dividido por 1 é igual à taxa média do NH3 dividido por 2. Substituindo que a taxa média do N2 é 2, 2 é igual à taxa média do NH3 dividido por 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando, então a taxa média de NH3 é igual a 4 mol por litro, que é a taxa de formação, certo? Então, eu tenho uma relação aí de todas as substâncias. Então,
Vamos continuar aqui a parte da teoria das colisões e do complexo ativado, certo? Então, nós estávamos vendo sobre a taxa média, né, da velocidade da reação, que é uma média do consumo dos reagentes, da formação do produto, que pode ser reações rápidas, reações moderadas, reações lentas. Então, a gente precisa começar a entender quais fatores que afetam essa velocidade e faz com que ocorra essa variação nessa taxa média. A teoria das colisões, ela diz que para que uma reação ocorra, a colisão entre as partículas das substâncias reagentes deve acontecer por meio de uma orientação adequada e com uma energia maior que a energia mínima necessária para a ocorrência da reação. E essa energia mínima necessária, ela é específica de cada reação química. E ela é chamada de energia de ativação. Sem a gente atingir essa energia de ativação, a reação ela não ocorre. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é, porque vai ser fácil eu alcançar essa energia. Agora, quando a energia ela é grande, é uma reação mais lenta, vai demorar mais tempo para que ocorra. Mas não é importante só a energia. Além da energia, as minhas moléculas, meus átomos, eles precisam se colidir com uma orientação específica, com uma orientação adequada para formar o que a gente chama de complexo ativado, tá? Então, quando colocamos duas substâncias em contato, essas partículas elas vão começar a colidir uma com a outra, só que nem todas as colisões vão ser eficazes. Nem todas vão dar origem a produtos. No entanto, as colisões que rompem as ligações formadas e formam novas ligações são denominadas de eficazes ou efetivas, que é o choque bem orientado. Então, por exemplo, quando eu tenho essa reação aqui, eu tenho dois átomos brancos, com uma molécula bolinha branca pequena, e dois átomos maiores aqui, formando uma molécula cinza. Se essa molécula dos átomos brancos se colidir com essa cinza, o meu choque ele não é frontal, ele vai bater do lado da molécula, não é um choque eficaz. Para ele ser um choque frontal, ele pode ser um choque efetivo ou não, nem todo choque frontal vai ser 100% eficaz. Então, aqui é um exemplo que eu tenho um choque frontal, as moléculas vão bater de frente uma com a outra, só que elas vão ser um choque frontal mal orientado. Então, não vão formar o meu produto. Já no segundo exemplo aqui, eu tenho um choque frontal bem orientado, ó, e formando um choque efetivo, que eu tenho a formação de produtos. Então, no choque efetivo, a molécula ela absorve a quantidade de energia mínima, né, que é a energia de ativação, para a formação do complexo ativado. O que é esse complexo ativado? Ele é um estado de transição entre o reagente e o produto. Nessa estrutura, nesse complexo ativado, as ligações dos reagentes elas vão ser quebradas, elas vão ser enfraquecidas e as do produto vão ser formadas. Então, por exemplo, se eu tiver uma reação aqui de uma molécula AB reagindo com outra molécula XY, formando produto AX mais YB. Como que essa reação ocorre? Eu tenho aqui os meus reagentes, eles precisam ter energia ou orientação adequada, a orientação para que ocorra o choque e energia para formar o complexo ativado. Nesse complexo ativado aqui, ó, o estado de transição, observa que a ligação entre A e B está sendo rompida, a ligação entre X e Y também, e ao mesmo tempo está sendo formada a ligação entre A e X e B e Y, que vão ser os meus produtos, tá? Então, eu preciso de todos esses fatores para que a minha reação ocorra. Quando a gente fala em energia, a gente tem que acostumar um pouco com esse gráfico, é um gráfico de energia ou entalpia com o caminho da reação. Então, aqui está mostrando que o reagente, ele vai formar um intermediário, que é o topo dessa curva, tá? Sempre que eu tiver essa curva, o topo dela é chamado de complexo ativado, para formar o meu produto. O produto pode ter energia maior ou menor que o reagente. E essa energia necessária do reagente até o topo da curva é a chamada energia de ativação ou energia mínima do sistema, tá? Quando ocorre um choque efetivo, ele forma momentaneamente o complexo ativado.
no qual as ligações entre os átomos A e B e X e Y estão se rompendo e as ligações que unirão os átomos das moléculas A e X, Y e B estão se formando. Então, aqui ele fala de novo do diagrama, né, que é a barreira energética para que a reação ocorra, e aqui ele vai falar das reações exotérmicas e endotérmicas, que tem uma mudança no diagrama, tá? Quando o produto ele tem energia maior que o reagente, significa que o reagente formou o produto e absorveu uma determinada quantidade de energia, que é esse espaço aqui. Essa diferença de energia, que é chamada de ΔH, é chamada de variação de entalpia. E a energia de ativação vem do reagente até o topo do complexo ativado. O ΔH, gente, é sempre uma orientação do reagente para o produto. Quando essa orientação ela é para cima, ó, reagente seguindo o produto, o valor é positivo, a gente fala que essa reação ela é endotérmica. Ela precisa absorver energia para ocorrer, certo? Por isso que o produto passa a ter uma energia maior que o reagente. Já as reações exotérmicas, quando o reagente se forma produto, o produto tem uma energia menor que o reagente. Isso ocorre porque o reagente, ao formar o complexo ativado se rompe ao formar o produto e libera muito mais energia que a energia absorvida pela reação. A energia não é toda essa seta vermelha, tá? Seria só do reagente até o topinho aqui do complexo ativado, seria a energia de ativação. Esse espaço do reagente para o produto seria o valor de ΔH, que é o valor de variação de entalpia. Sempre do reagente se orientando para o produto, então viria um valor para baixo, negativo, característico de reação exotérmica, que é uma reação que libera energia, tá? Pela teoria das colisões, a gente consegue entender que quanto maior a frequência de colisões efetivas, maior será a rapidez da reação. Então, além da energia de ativação, da energia necessária tanto na reação endo quanto na reação exo, para que ocorra o complexo ativado, a gente precisa também da orientação. Então, a gente precisa de colisão efetiva. Tá? E alguns fatores vão fazer com que essa frequência de choques aumente, que é o que a gente vai ver na próxima parte da teoria. Espero que tenha ficado claro essa parte da orientação e a parte energética e a taxa média da velocidade. A gente vai para a correção dos exercícios.